quando nossos planos dão errado. Essa é uma história baseada em fatos reais, é a história de um jovem pastor que teve seu plano frustrado. Primeiramente vamos fazer uma analogia da nossa vida com um trem, e nesse trem nós somos os maquinistas, podemos controlar algumas coisas, como a velocidade do trem, se aceleramos, se freamos, mas uma coisa que muitas pessoas se enganam, e pensam que podemos controlar, mas nós não podemos. É o caminho. Quem define o caminho do trem são os trilhos, assim como a palavra de Deus que nos norteia. Os trilhos definem o caminho do trem. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, e pediu cartas para Damasco para as sinagogas para que quando ele encontrasse homens e mulheres que eram do caminho de Jesus, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco de repente brilhou uma luz, e ele caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja bem, quando Saulo saiu de casa ele tinha uma missão muito clarificada, ele estava indo para perseguir cristãos, ele tinha um plano, e não estava longe, a Bíblia diz que ele estava bem perto de Damasco, e pro plano dele acontecer ele vai e pede uma autorização e ele consegue a autorização, ou seja, ele tem tudo aquilo que ele precisa para perseguir os cristãos, só que no caminho, uma luz sobremaneira desceu sobre ele, e ele caiu do cavalo e ouviu-se uma voz do céu que todos ouviram. Veja só. Essa é uma história sobre conversão, sobre alguém que vai ser transformado de um perseguidor a um grande homem de Deus que iria pregar Jesus em todos os lugares do mundo, só que não era esse o plano original dele. O plano original dele era perseguir os cristãos. Agora vamos retomar para a nossa história do nosso pastor. O jovem pastor tinha um plano perfeito, juntamente com sua esposa, de comprar uma casa. Se programaram, guardaram dinheiro para a entrada da casa, forma no banco para ver se conseguiam o restante do dinheiro, e conseguiram uma excelente taxa de juros. Tudo estava se encaixando perfeitamente nos seus planos, agora faltava achar a casa para comprar. Procuraram e encontraram a casa perfeita, dos sonhos, com jardim e tudo mais. Agora estava quase tudo certo. Só faltava fechar negócio com o proprietário. Só tinha um detalhe: eles se esqueceram de pedir direção a Deus, para ver se realmente era da vontade de Deus esta casa. Conversaram com o proprietário e o dono aceitou. Estavam já sentindo-se como se a casa fosse deles. Foram embora felizes, mas quando chegam em casa, o corretor liga e diz que o proprietário ainda não tinha assinado os papéis. Ele aceitou, porém faltava assinar. E por 3 dias o proprietário ficou enrolando. No 4º dia o jovem pastor tinha uma viagem marcada com sua esposa, mas em sua ansiedade, atualizava o aplicativo de hora em hora para ver se já tinha assinado os documentos. Mas para sua infelicidade, o corretor liga e diz que o proprietário assinou os documentos. Porém, de uma outra pessoa, ele esperou uma proposta maior, e fechou negócio com outras pessoas. O jovem pastor ficou muito triste, seu plano tinha sido frustrado. E voltando à noite da viagem, decidiu com sua esposa ir para o culto. Quando chegaram no culto, a mensagem do dia era: o Deus que troca os caminhos. O jovem pastor sentiu que a mensagem era para ele, sentiu paz no seu coração, e quando voltou para casa com sua esposa, tinha uma mensagem do corretor, com uma outra proposta de uma casa. No dia seguinte foram ver, e pela surpresa era uma casa maior e muito mais linda do que eles imaginaram. E a mensagem que quero deixar para vocês, é que às vezes Deus nos derruba do cavalo, assim como foi com Saulo, não porque ele é mau, mas porque se deixar, nós tentamos fazer as coisas do nosso jeito, e que no final não são as melhores coisas. Os planos de Deus para nós são extraordinários, vão além do nosso entendimento, é o sobrenatural. Se deixar apenas o nosso agir, só chegamos ao natural. E o que o Senhor tem para nós, vai muito além. Então não adianta querer usar pé de cabra, bomba, maçarico, que se não for para você, a porta não vai se abrir. Mas quando a porta não se abrir, ou quando assim como Saulo, você cair do cavalo, agradeça a Deus, agradeça por o seu plano não ter dado certo. Porque quando o plano for de Deus, ele não vai ter erro, vai ser perfeito. Você só vai poder viver, porque os planos de Deus são inexplicáveis. Que Deus te abençoe, e que diante desta mensagem você possa ter sido tocado pelo Espírito Santo. Muito obrigado por assistir este vídeo.
E não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas também possam ser abençoadas.